Então, deste caminho, saindo dessa cultura, né, que nós vimos, nós vamos dar sequência no sentir compaixão. Então, nós vamos passar por alguns tópicos. Compaixão de Jesus, romper com a indiferença. Então, nós vamos dar um passo além nessa questão de romper com a indiferença. Compaixão é ter o coração nas mãos. Nós vamos ver o que é isso. Não basta fazer, como o Júnior disse no começo. Não é só a esmola. É algo mais, vai além. Compaixão é ter justiça no coração. O nosso senso de justiça, às vezes, é meio corrompido. Nós vamos ver também isso. Caridade, verdadeiro sentido da vida. Nesse período de crise de sentido, o que nos dá sentido, o que nos move, nós vamos ver que a caridade é o verdadeiro sentido da vida. Cuidar é ter mais ternura, é justamente essa mudança de olhar, essa mudança na forma de enxergar o outro. A boa nova do cuidado, a ecologia integral. Nós fazemos parte de um todo. Não tem como dissociar a nossa vida do ambiente que a gente vive. E justamente o desafio do sentido. A igreja vê o homem, a imagem viva do próprio Deus. Imagem que encontra e é chamada a encontrar, sempre mais profundamente, a plena explicação de si mesma no mistério de Cristo. A este que recebeu do próprio Deus uma incomparável e inalienável dignidade, a igreja se volta e lhe presta o serviço mais alto e singular, chamando-o constantemente à sua altíssima vocação, para que dela seja mais cônscio e digno, para que dela tenha consciência e dignidade. Qual é a nossa vocação primeira? A vida. Se nós tomamos consciência desta vocação primeira, desta dignidade e de que somos a imagem do Cristo, nós vamos enxergar o nosso irmão como o Cristo. O rosto do Cristo no nosso irmão, assim como dizia Santa Dulce dos Pobres. Nós somos um lápis com quem Deus escreve as obras que Ele quer que façamos. Compaixão é ter o coração nas mãos. O que estamos fazendo com tantos recursos, tanta tecnologia, tantos avanços científicos. Nós já vimos aquilo que é usado para o mal, as luzes. Estamos acomodados em nossa zona de conforto ou temos coragem de termos em nós os mesmos sentimentos de Cristo? Eu acho que aqui é o ponto crítico, Abandonar a nossa zona de conforto. É mais fácil a gente criar a consciência de que se deu uma esmola, a nossa parte está feita. É lavar as mãos, como o padre falou. Escolher as duas bacias. E sair da zona de conforto é dolorido. Exige que eu saia da minha casa na sexta-feira à noite e venha aqui participar de uma formação. É deixar o que é meu para olhar para o próximo. E ter o coração nas mãos é uma frase de São Camilo. Ele dizia aos cuidadores que no trato com os pacientes era necessário ter o coração nas mãos. Não era só fazer, mas era fazer com amor. Não é só praticar uma caridade, entre aspas, mas é amar, colocar amor naquilo que está fazendo. É ter o coração nas mãos. Compaixão é ter o coração nas mãos. Não somos mais servos, e sim amigos do ressuscitado. Se nós somos amigos do ressuscitado e nós somos convidados a encontrar com Ele nos necessitados, exige uma mudança nossa. É se fazer fraco com os fracos. E como estamos? Igreja para os pobres ou com os pobres? Levamos alimento noturno para quem vive nas ruas e diante deles não os reconhecemos à luz do dia. Fica só restrito, não vai além. Não vai no... Às vezes a gente até gasta o tempo, mas a gente não cria o vínculo. Esse exemplo é muito interessante, porque aparentemente é um gesto solidário de grande valor.
Mas quando esta padaria foi questionada, foi entrevistada, o porquê deste cestinho, ela disse o seguinte: os moradores de rua entravam na padaria e pediam para os clientes que lhe dessem um pão, né? E isso incomodava os clientes. Então, a forma que ela achou de solucionar esse problema era colocar um cestinho na rua, na porta da padaria, para que o necessitado ficasse do lado de fora e não incomodasse mais quem estava lá dentro. Esvaziou todo o sentido daquela ação. Porque não foi olhando na necessidade do outro, mas foi olhando o lado comercial. E é isso que a gente deve evitar. Se nós vamos ajudar o próximo, se nós vamos sofrer com, é de fato sofrer com o outro. Né? Compaixão é isso. É um encontro de corações. É sofrer com o outro. Então nós não podemos esvaziar o sentido da solidariedade. Não é solucionar um problema que é tocante a mim. Compaixão é ter mais justiça no coração. O amor condiciona a compreensão de justiça. A justiça serve à caridade. É a forma mais plena de justiça. A superioridade do amor em relação à justiça manifesta-se precisamente pela misericórdia. Muitas vezes nós confundimos justiça com vingança. O olho no olho, dente por dente. Me tirou algo, tem que tirar algo dele. A gente confunde e a gente vai com sangue nos olhos. Né? E aí é onde a gente repete uma frase dessa: bandido bom é bandido morto. Que neste caso, nós vemos que não é a maioria que pensa assim. Né? 6 em cada 10 moradores do Rio, nós sabemos da situação de violência que existe lá, eles não concordam com essa frase de que bandido bom é bandido morto. É preciso que tenhamos mais justiça no coração. E não olhar para o outro só com esse desejo de reparação. E nós não estamos aqui para dizer criar o seu bandido, né? Porque às vezes a gente fala isso e alguém pode dizer: ah, leva para casa, cuida dele. Não, não é isso. Mas não justifica eu me tornar bandido por conta do outro. Se eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos, quem é mais bandido? Ele que entrou primeiro na minha casa ou eu que matei porque ele entrou? Caridade é o verdadeiro sentido da vida. Igreja samaritana, sinal e expressão da caridade de Cristo. Uma igreja de pessoas e não dos papéis e do poder. É ser igreja e não ser na igreja. É ser a igreja samaritana. Essa igreja que vai ao encontro. Não ser na igreja um cargo, uma ocupação, um nome. Não é criar um status por ser na igreja. É como o Papa Francisco dizia, né? Não é ser fiscal da fé, mas é ir ao encontro. É uma igreja samaritana. É ser sinal da caridade. Cuidar é ter mais ternura na vida. Em que posso ajudar? A ternura nos torna mais abertos a aceitar os outros. É justamente a ternura que vai nos fazer ver além das aparências. Santa Dulce dos Pobres dizia que o homem, por mais ruim que ele seja, no fundo do seu coração existe uma sementinha de amor pronta para germinar. É a ternura que vai nos ajudar a encontrar e confiar nessa sementinha. Nesta cultura da indiferença, cada um que cuide do seu, nessa cultura do medo, que bandido bom é bandido morto, é o olhar de ternura que vai nos fazer enxergar além das aparências, além dos pré-conceitos. E tudo está interligado. Isso nós devemos ter sempre em mente. Articulado ao desprezo ao ser humano, encontra-se a agressão, destruição da natureza. Se eu não valorizo nem o meu semelhante, quanto mais
o meu entorno. Se eu não dou valor àquele que é igual a mim, eu não vou pensar em quem está lá na Amazônia, ou nas árvores que estão caindo, ou... É cada um cuidando do seu umbigo e achando que está tudo bem. O meio ambiente sempre diz respeito à relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Se eu acho que eu não devo recolher o meu lixo, não devo cuidar da garrafinha que eu jogo e entope os bueiros, eu não estou entendendo e compreendendo a relação do meio ambiente. A gente joga toda a culpa na natureza, né? A gente vê os desastres em Minas e a mãe natureza se enfurece. Nós pegamos um rio, canalizamos, jogamos concreto em cima, a ganância vem, a gente constrói em tudo, depois a culpa é da natureza. Porque eu não entendo essa relação. Eu não respeito o próximo, vou respeitar a natureza? E isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós. Mera moldura da vida. Nós achamos que a natureza é uma coisa, eu sou outra, e a gente vai seguindo o barco. Eu vou lá no terreno do lado da minha casa, jogo todo o lixo lá, e alguém que se vire. Tudo está integrado, tudo está interligado. As nossas ações têm reflexo. Aquilo que a gente faz, a gente vai ter uma resposta. Né? O olhar que destrói a natureza, a cultura do desperdício. É tudo descartável? É tudo sem valor? A gente joga tudo pela janela do carro. Né? A gente não tem essa preocupação de onde isso vai parar. Preocupação de reaproveitar o meu copinho. Eu estou vendo que algumas pessoas estão com o seu copinho na mão. Já é um passo. Nós estamos na cultura do desperdício, né, do descartável. E o pior de tudo é que às vezes a gente acha que as pessoas também são descartáveis. E o desafio do sentido. É o desafio do sentido da vida. É o que dá sentido, aonde encontrar, onde buscar. É um drama crescente. A igreja, que faz suas as angústias humanas, sente-se comprometida e solidária em suas interrogações fundamentais. O que é a pessoa humana? Qual o sentido e a finalidade da vida humana? De onde provém os inúmeros sofrimentos? Como alcançar a almejada felicidade? Como alcançar a paz de modo definitivo? O sentido da vida está na caridade. O sentido da vida está no Cristo. É nele que nós encontramos as respostas. E onde nós encontramos o Cristo? Na pessoa do outro, sobretudo nos mais necessitados. Se nós colocamos o nosso coração nas nossas mãos, certamente a gente vai entender o que é a pessoa humana, qual é a finalidade da vida humana. Vou dar sentido para a minha vida, olhando para a vida do outro. Como eu disse, sentir compaixão é sofrer com. É como o samaritano, gastar o seu tempo, criar vínculos. Neste mundo onde eu não sei mais quem é o meu vizinho, eu não sei quem mais quem mora de frente com a minha casa, não se cria mais vínculo, não se tem mais isso que a gente encontrava antigamente, né? Hoje nós vivemos fechados, com medo e nos questionando, né? De onde vêm os inúmeros sofrimentos. E agora, cuidou dele. Estamos quase terminando. Agora nós vamos falar do cuidou dele. Antes de falar do cuidou dele, eu vou ter que fazer uma paradinha aqui.
para dizer o que é justiça. Bruno falou, né, da justiça, a gente tem como senso de justiça dar a cada um o que lhe é de direito. Só que a justiça divina não tem nada a ver com dar a cada um o que lhe é de direito. Jesus nunca julgou. O máximo que Jesus fazia era falar assim, máximo, não, desculpa, né? Vá e não faça mais. Você está curado. Vá e não faça mais. Há uma passagem bíblica em que Jesus foi interpelado por uma certa pessoa e essa pessoa disse assim, Jesus, né? Pede para o meu irmão dividir a herança comigo. O que Jesus responde? Oi? Dividir a herança que ele falou? Quem que me deu este poder de julgar isto? A mim não foi dado esse poder. Então Jesus não veio para julgar. Jesus veio para quê? Para perdoar, né? Então não veio julgar. Então o julgamento não é esse julgamento nosso que nós estamos falando aqui, de dar a cada um o que é de direito. Por isso que nós vamos falar cuidar dele, né? Por que eu falei isso? Porque a gente tem que ver com outros olhos. O cuidar, o agir aqui, primeiro, ele tem que ser um compromisso pessoal. A caridade, o sentir compaixão, primeiro, ele é um compromisso meu. Depois, ele tem que ser um compromisso de vida. Então, quando a gente fala de julgar, precisamos ter cuidado. Se a gente não tiver cuidado, nós seremos procusto, não é, padre? Procusto. Seremos procustos. Quem que era Procusto? Da mitologia grega, Procusto era um homem grande, muito mau, e que ele tinha um leito, que chamava leito de Procusto, que era um leito de ferro, aonde ele colocava as pessoas lá. Se a pessoa fosse maior do que o leito, corta as mãos e os pés. Se a pessoa for menor que o leito, estica para ele caber. O que isso quer dizer? Precisamos parar de julgar as pessoas pela nossa régua. Quem disse que a minha régua é correta? Quem me deu o poder de julgar? Se a ele não foi dado. Então, quando a gente for agir, quando a gente for praticar a caridade e fazer exatamente aquilo que a campanha da fraternidade nos propõe, a gente não pode ver com esses olhos. Pegue os olhos 1,5 palmo abaixo e você vai fazer justiça. Olhe com o coração e não com os olhos da face. Então, qual é a proposta? Uma das propostas da campanha da fraternidade para sermos samaritanos é aqui, ó, que já foi motivo de campanha da fraternidade anterior. E a família? Como vai? A família é o berço. Então eu tenho que partir dali, né?
Adotar um projeto pastoral familiar integrado é promover a redescoberta da família, fomentando, anunciando os valores com alegria à luz dos desafios dos tempos atuais e do mundo urbano. 1994. Então ela tá, uma das dicas é exatamente essa a proposta é esta. Ou seja, vamos resgatar a campanha da fraternidade de 1994 para que a gente possa olhar com o coração e sermos caridosos, sermos samaritanos. Temos a solidariedade social. Como eu disse, primeiro eu tenho que ser um comprometimento pessoal, de vida, familiar, social. Social nós temos nas nossas paróquias o dízimo, né? Mas o dízimo, junto com o fundo diocesano, né? Fundo Nacional de Solidariedade, que vai falar, que não está aqui, dia 5, né? Para a gente conseguir fazer com que esses projetos sigam. Mas não é suficiente. Tá? O dinheiro que a Caritas passa, o que a gente consegue nas nossas comunidades, ele não é suficiente. Aí a gente vai criar um projeto, passados 6 meses, acabou o projeto. Nós precisamos o quê? De parcerias, que foi o proposto na campanha da fraternidade do ano passado. Políticas públicas, parcerias públicas, emendas parlamentares. Nós precisamos bater na porta do nosso legislativo, que agora eles vêm bater na nossa porta, né? Daqui a alguns meses está todo mundo lá batendo na porta com um sorriso maravilhoso no rosto, né? E aí? Nos ajude a ajudar, né? E parcerias privadas. Isso que nós precisamos. Algumas dicas. A dica já foi dada, né? Como que a gente tem que fazer? Qual que é? Olhar com o coração. Julgar as pessoas, certo? Não, né? Não sou pro custo, não. Minha régua não é medida. Mas aqui nós temos algumas dicas, né? O que a gente precisa para fazer com que tentemos acabar com essa desigualdade, tentemos acabar com essa violência no ser humano, superar a superficialidade das relações. Vamos deixar de ser conversar no WhatsApp, né? O padre contou uma história que a mulher estava muito feliz, chegou conversando com ele. Nossa, estou feliz, meu filho deu boa noite para mim. E eu dei boa noite para ele. Só que ela estava, até aí é até bonito, né? A história sempre é bonita, né? Mas aí só que ela estava na sala, no computador, fazendo um trabalho, ele no quarto. Então ele mandou um boa noite por WhatsApp. Boa noite, mamãe, vou dormir. Ela falou assim: ah, boa noite, filhinho, durma com os anjos. Quer mais superficial do que isso? Cadê o beijo? Cadê o abraço? Cadê o cobertorzinho? O padre falou, cadê o leitinho quente, né? Cadê o carinho? Cadê o carinho? Sustentar a afeição e o bem-querer. Estar junto. Partilhar a vida. Nós estamos juntos. Não é na minha família, na minha pastoral, na minha rua.
propor a reconciliação, o perdão, a tolerância e a resiliência. Perdoamos? Reconciliamos? Estou vendo todo mundo muito quieto, né? Quantos irmãos não se falam, quantos pais não se falam, quantos amigos não se falam, quantas pessoas não se falam, porque ou é intolerante, ou não perdoa, ou não sabe ter resiliência. Poxa, calma, tudo bem, né? Vamos nos acertar, ceder um pouco, me adaptar. Aqui é brincadeira, né? Oferecer atendimento, escuta e aconselhamento. Essa é a coisa mais fácil. Os dois da ponta é maravilhoso, né? Atender, eu atendo. Aconselhar, então, se eu fosse eu, fazia desse jeito. Se fosse, olha eu com a minha régua, olha eu com a minha cama de Procusto, né? Se fosse eu fazia desse jeito, né? Então nós temos tempo às vezes para atender, nós temos tempo para aconselhar, mas nós não temos tempo para escutar. Quem aqui tem paciência e escuta? Ai, só minha esposa que abriu. Ela tem que aguentar, né? A gente não tem. A gente está perdendo esse hábito. Nós precisamos escutar. Monta uma pastoral da escuta. Mas cuidado com quem põe na pastoral da escuta, senão sai contando todas as coisas depois, né, padre? Conta para todo mundo. Ixi, você não sabe o que eu vi ontem na pastoral, né? Então a gente precisa promover o diálogo ecumênico e interreligioso. A campanha da fraternidade, ela não é sozinha. Do ano passado nós estamos usando agora, que nós já estamos vendo o que vai ser o ano que vem. Isso aqui vem do ano que vem, a proposta do ano que vem. Valorizar em datas importantes, ó, mulher, migrante, ecologia. Quantas vezes nas nossas paróquias sequer lembramos que é o Dia da Mulher? E quando lembramos, levanta quem é mulher aí, vamos cantar um parabéns. Parabéns, tchau, tchau, vai embora. Quando você valoriza, você combate o feminicídio. Ou não? Quando você valoriza o migrante, a ecologia, você está incentivando a acabar com aquelas injustiças que o padre Danilo falou. Promover parcerias em outras igrejas, outras pessoas. Por quê que só a gente que tem que se juntar com a gente? Né? É muito fácil. Não, não é assim. Fortalecer laços de vizinhança, como o Bruno falou. Nas outras regiões eu falava assim, não, aqui tal não tem, Marília tem. Agora eu vou falar agora, a Marília tem. Quantos de nós conhecemos os nossos vizinhos? Quantos de nós conversamos com os nossos vizinhos? Né? Ser canal de diálogo em tempos de radicalização. Está todo mundo brigando. E o que o padre Danilo falou, o que me incomoda não é um monte de gente radical. O que me incomoda é que eu que tenho Deus no coração, não sou esse canal de diálogo. E finalmente, aqui, programas de prevenção do suicídio. Então essas são algumas dicas, algumas para vocês seguirem. Mas não podem esquecer, em hipótese nenhuma, que a justiça não é humana, é a justiça divina.
não é olhar com os olhos da face, mas sim com os olhos do coração. É deixar de ser pro custo. Antes de terminar, eu quero ler uma frase. O texto base traz em todos os capítulos uma citação da irmã Dulce, da Santa Dulce. E na última citação, depois vocês vejam, ele está dizendo assim: ela, se fosse preciso, começaria tudo outra vez do mesmo jeito, andando pelo mesmo caminho de dificuldades, pois a fé, que nunca me abandona, me daria forças para ir sempre em frente. Então eu termino aqui com essa frase muito boa. Essa frase diz assim: que este caminho aqui, que nós passamos, essa rua que nós andamos, essa vida que levamos, aceita qualquer pé. Qualquer pessoa passa por ele. Pobre, rico, negro, branco, bom, mau, ladrão, honesto. E assim a gente pode seguir nos exemplos. Porém, esses pés aqui têm o poder de escolher aonde vai andar. Então o caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Qual bacia que eu vou usar? A de Pilatos. O exemplo é tão bom que a bacia de Pilatos é pequenininha, cabe uma mão só. Mas a bacia do lava-pés é grande e com certeza cabe todos nós dentro dela. Som. Digo e repito, né, padre? Quem fica por último, né, segura um negócio que chama rojão do tempo. Ou já estourou, ou está prestes a estourar. Mas eu prometo que eu vou ser bem sucinto naquilo que eu vou falar. O padre Danilo prometeu que não vai ficar lá no fundo fazendo mímica. Corta o tempo, já está. Sei que vocês querem comer pizza, ir embora, ir para casa sexta-feira, quer jantar em casa. É o seguinte, o que eu tenho para falar aqui hoje para vocês é uma questão um pouco tanto quanto delicada. E tem sido, ultimamente, nas comunidades, que é falar do blim, 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 blim. Eu vim aqui falar para vocês, conversar um pouco sobre a Coleta Nacional de Solidariedade. Relembrando, a campanha da fraternidade, ela tem um começo e tem um fim. Onde ela começa? Que dia que ela começa? Quarta-feira de cinzas. E ela termina no domingo de Ramos. O que acontece entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Ramos? O que tem? O que a igreja vive nesse tempo? Quaresma. Positivo. Os catequistas, as catequistas vão me auxiliar agora. O tripé quaresmal. O que tem? Oração, jejum e esmola, caridade. Como gesto concreto que a campanha da fraternidade nos propõe é, na parte, no quesito, na dinâmica da esmola, da caridade, é a coleta nacional de solidariedade. Vejam bem, a coleta nacional de solidariedade, ela é entregada nos envelopinhos, tanto no envelopinho quanto fora do envelopinho, mas ela é recolhida de todas as paróquias no Brasil inteiro no dia do domingo de Ramos, que esse ano vai cair no dia 5 de abril, certo? Eu vou parar de andar, porque senão a câmera vai ter que ficar andando. Então eu vou ficar quietinho aqui no canto. Pronto, fica aqui. Nesse ano é no dia 5 de abril, certo? 40% do valor arrecadado neste dia
é encaminhado ao Fundo Nacional de Solidariedade, que tem um órgão gestor que é comandado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do... Certo. E 60% desse valor arrecadado fica na diocese. Bom, se tratando agora dos 40%, que vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Nos últimos anos, a Diocese de Marília, ela tem se mostrado como uma das dioceses mais caridosas. Claro, guardadas as devidas proporções. No ano de 2018, a nossa diocese enviou para o Fundo Nacional, lá em Brasília, na sede da CNBB, R$94 mil, por volta disso, R$94.500. Pasmem, guardadas as devidas proporções, o que a Diocese de Marília enviou para Brasília, para a CNBB, é maior que o valor que o estado do Amazonas inteiro enviou. Olha só a dinâmica, olha só a caridade da Diocese de Marília. Só um detalhe importante, a Diocese de Marília está entre as 10, a nona, está em nono lugar. Se a gente fosse fazer um ranking de arrecadação, ela está em nono lugar a nível nacional, certo? Esse dinheiro que a CNBB recolhe, esses 40%, eles têm projetos que são cadastrados, algumas ONGs, algumas entidades, alguns institutos, colégios, eles cadastram alguns projetos que estão de acordo com o objetivo geral e os objetivos específicos de cada campanha da fraternidade. E o que acontece? Esses projetos eles são analisados e depois esse conselho gestor vai escolher quais projetos que vai receber o dinheiro da CNBB para compra de alimento, compra de material, compra disso, compra daquilo, beleza? Falando agora do Fundo Diocesano de Solidariedade, é os 60% que fica aqui na nossa diocese. Esse montante, esse valor, ele é gerido pela Caritas Diocesana. Quem está à frente da Caritas é o Padre Vicentim, não é? Então tem um conselho gestor do Fundo Diocesano de Solidariedade, que envolve Dom Luiz Antônio, nosso bispo, o Padre Vicentim, o coordenador do CDP também faz parte, analisa os projetos, e entre outras pessoas, né? Só dando um exemplo, aqui a cidade de Marília, o educandário Bento de Abreu foi um dos contemplados no ano passado. Se eu não me engano, 5 a 6 mil reais, não foi? Para compra, aquisição de alimentos para manter o educandário, mais ou menos isso. Creio que em algumas paróquias que estão aqui da região 1, algumas paróquias, uma parte do dinheiro deve ter chegado na paróquia de vocês. Na minha cidade, Pompeia, o Colégio das Irmãs Franciscanas Alcantarinas recebeu uma parte desse dinheiro também o ano passado. Então, é importante para manter alguns projetos, é importante para fazer manutenção, comprar equipamentos que estão faltando. Isso só é possível graças a quem? Graças a vocês, graças a nós, comunidade unida. Aqui nós temos padres, agentes de pastoral, equipes, coordenadores de CDP, equipe responsável pela campanha da fraternidade, que são motivadores da campanha da fraternidade no nosso município, no município de vocês. Então, vocês são os principais responsáveis por continuar esse trabalho de conscientização. Amém? Acho que é isso, né, padre? Acho que é isso. Estourou o tempo? Não. Tem? Pode liberar o povo para comer pizza? Beleza. Esse era o recado que eu tinha para passar para vocês, né? Voltem para as vossas comunidades, para as vossas cidades, né? Conversem com o padre de vocês, conversem com a comunidade, com os setores, e vamos motivar para a gente fazer uma campanha da fraternidade diferente e bonita. Amém? Amém? Amém.
mais um alerta especificamente sobre o que o Diogo estava apresentando. No ano passado aconteceu um fenômeno, provavelmente deve ter chegado até vocês, se não chegou, esse ano certamente vai acontecer de novo, então nós já estamos exortando, advertindo, né, antes de acontecer. Alguns dos nossos irmãos descontentes com o Papa Francisco, com o caminho que ele tem oferecido para a igreja, tem se organizado, se articulado, tem tempo para isso, né? Então cria um canal no YouTube e começa a disseminar mensagens pelas redes sociais, dizendo, por exemplo, não contribua com a campanha da fraternidade este ano, porque o Papa é comunista, porque o Papa é vermelho, porque o Papa é não sei o quê, porque a CNBB é comunista, porque os bispos são tudo de esquerda, porque, enfim, cuidado com isso. Como agente de pastoral, como membro da equipe que organiza a campanha, que divulga a campanha na sua comunidade, nos ajude a trabalhar na transparência. Entrando no site da CNBB, tem tudo lá. Você consegue ver a prestação de contas do Fundo Nacional de Solidariedade dos últimos anos. Você consegue saber cada ONG, cada entidade, enfim, que recebeu os recursos a nível nacional. Da mesmíssima forma, na Diocese de Marília, tudo sempre com muita transparência, a destinação desses recursos, com prestação de contas, inclusive com muito rigor, como sempre foi. Então, cuidado. Não sei se você chegou a receber uma mensagem como essa, o ano passado, mas muito provavelmente, neste ano, esse tipo de mensagem, mais uma vez, vai chegar. No dia de domingo de Ramos, não contribua com a campanha da solidariedade. Não vá por esse caminho. Se por acaso recebeu, ficou em dúvida, chamou atenção, você ficou confuso, procure o padre da sua comunidade, converse com ele, nos procure, enfim, para que a gente possa oferecer condições de você esclarecer, de tirar a dúvida, caso ela exista. Caso surja alguma dúvida em relação à aplicação desses recursos, por favor, nos procure, para que a gente possa orientar, para que a gente possa apresentar, enfim, né, os documentos, os demonstrativos, para que, por acaso, em nome dessa dúvida, não acabe, então, acontecendo esse tipo de situação desagradável entre nós. Tá bem? Outra coisa, para concluir, algumas datas importantes. Então, no final do mês que vem, no final do mês de março, lá na Itália, o Papa Francisco vai se reunir com alguns jovens economistas e empresários. Trata-se de um evento, de um encontro, que tem sido chamado de Economia de Francisco. A proposta do Papa Francisco, a partir da provocação que ele nos oferece na sua encíclica Laudato Si, louvado seja, onde ele propõe uma economia verdadeiramente integral, a partir dessa provocação, esse grupo então de economistas e empresários vão se reunir com o Papa para propor, né, uma alternativa de gerenciamento da economia a nível mundial. Então, vamos ficar atentos, acompanhar, enfim, através da mídia, através das notícias, se elas forem divulgadas, enfim. Se eu não me engano, de 26 a 28 de março é que vai acontecer na Itália este evento, este encontro com o Papa, com esses economistas e com esses empresários. 26 de abril, aqui na Fajopa, um evento também com essa mesma temática. Exatamente um mês depois, Economia de Francisco. Bacana. O assessor da CNBB, a respeito dessa temática, que vai participar, estará aqui assessorando esse encontro. Bacana, bom saber. É importante que a gente divulgue também. Exatamente um mês depois, em 26 de abril, já está marcado também aqui na Fajopa um encontro para repercutir aquilo que foi discutido lá nesse encontro com o Papa. Depois, aquilo que nós já divulgamos, na primeira semana do mês de junho, de 1 a 5 de junho, também aqui na Fajopa, vai acontecer a nossa semana intensiva de estudos do curso de Teologia para Leigos, em parceria com a Fajopa. Estará aqui conosco, então, entre outros oradores, o padre Lício, que eu falei da Diocese de Guarulhos, lançando o seu livro sobre o suicídio, aquilo que eu tinha citado anteriormente para vocês. Tá bom? Mais para frente, com certeza, chegará a divulgação nas paróquias, o convite, para que vocês possam se organizar, se articular, para estarem conosco também participando. E, por fim,
uma última provocação que o Papa Francisco nos faz, um convite, e está presente também no texto base, no mês de novembro, na última semana do tempo comum, antes de participarmos do domingo da festa de Cristo Rei. Como já é costume, há 3 anos atrás o Papa Francisco, então, criou o Dia Mundial dos Pobres. Neste ano avança um pouquinho mais a reflexão, um pouco mais abrangente. Além do Dia Mundial dos Pobres, ele então está propondo a Jornada Mundial dos Pobres. Já vão então conversando nas paróquias, vendo em que medida as nossas pastorais sociais, os nossos movimentos, as nossas entidades, os organismos, podemos então participar juntos, né? O Brasil oferecendo também a sua contribuição com gestos concretos de solidariedade nessa Jornada Mundial dos Pobres, tá bem? Dentro da temática, a espiritualidade também é uma fonte de energia para nos empenharmos na campanha da fraternidade. Só gostaria de convidar os nossos agentes de pastorais, no próximo dia 8 de março, no Seminário Diocesano São Pio X, o Padre Valdo está oferecendo um dia de espiritualidade. Então, no dia 8 de março, das 7h30 às 17 horas, aberto a todos, com o café da manhã, com o almoço e um cafezinho da tarde para ir embora. Então, aproveitando esse ensejo que a nossa região está representada, ele está sugerindo para as 3 regiões pastorais esse dia de espiritualidade. Então, agende aí, que vai ser muito bom, é um reforço para o trabalho da campanha da fraternidade. Depois eu convido os padres a virem aqui para se apresentar e também a gente dá a bênção juntos, depois da oração da campanha da fraternidade. Então, os padres que estão presentes, por favor, venham aqui. São vários, né? Graças a Deus. Vamos, por gentileza, os padres, então, até aqui à frente. Isto. Vamos ficar de pé para rezarmos juntos a oração da campanha da Fraternidade 2020, concluindo este nosso encontro. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os padres venham, por favor. Pode. Padre José Antônio, pároco do Santuário, Paróquia Santuário São Judas, aqui de Marília. Padre Kleber, vigário paroquial de Santa Isabel. Padre Márcio, pároco da Paróquia de Santa Isabel em Marília. Padre Marcos, pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia em Marília e coordenador de pastoral. Padre Edson, pároco de Nossa Senhora Aparecida de Paulópolis
e pároco em Nossa Senhora Aparecida de Quintana. Susto! Padre Eduardo, reitor do Seminário São Pio X e pároco da paróquia de São Sebastião. Sou o Padre Júlio, pároco aqui da paróquia São Miguel Arcanjo, Marília. Somos primos. Também nós temos os seminaristas que moram lá com o Padre Luiz Eduardo, no propedêutico. Já estão ali no fundo. Larguem as mãos aí. Isso. E os de Jesus sacerdotes também estão aí. Levanta a mão. Os franciscanos, os freis, também tem um aí. Isso. Os vicentinos também. Sejam todos bem-vindos, viu? Porque esse trabalho requer a unidade e o amor de todos e o empenho de todos. E os seminaristas, os irmãos e irmãs consagrados, é uma força viva no nosso trabalho pastoral. E contemos sempre com eles. Embora nós tenhamos dito que vocês irão receber nos e-mails das paróquias e nos e-mails dos padres estes slides que nós apresentamos, se por acaso você tiver aí um pendrive e já quiser passar ali para copiar também, a amizade é a mesma, tá bom? Já facilita o seu trabalho, né? Tá bom? Então, agradecendo também a presença do Padre Marcos como coordenador diocesano de pastoral, que Deus o ilumine, e reforçando o nosso encontro no próximo domingo, dia 16, em Oswaldo Cruz, os assessores diocesanos, os coordenadores dos CPPs e aqueles que têm funções diocesanas. Então, nós vamos estar lá, com a graça de Deus, para estudarmos o documento 109, sobre as diretrizes gerais. A nossa proteção está no nome do Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradando os degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, e a pois, advogada nossa, esses vossos olhos, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossos agradecimentos ao Padre Danilo, ao Júnior e também o Diogo e o Bruno pela dedicação, e eles vão continuar trabalhando na Diocese o tema por mais esse mês, né? Se Deus quiser, eles estão animados. Convido os padres a dar a bênção. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e de em paz, que o Senhor vos acompanhe.